Vamos agradecer ao Senhor, orando, adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória. Nesse momento, convido a você a se colocar de pé, e eu quero convidar ao meu lado o nosso querido irmão Lino Pinto, que vai fazer a oração inicial, pedindo de Deus a sua bênção, a sua direção sobre as nossas vidas, abençoando as nossas famílias nessa manhã, e todo cultuar o nosso Deus, que a Ele seja toda honra e toda glória. Irmão Lino Pinto. Oramos. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, nós nesta manhã queremos agradecer ao Senhor, agradecer por mais uma noite que o Senhor deu a nós, passamos, ó Deus, a noite em paz, que o Senhor nos livrou. Agora, Senhor, queremos prestar este culto ao Senhor, pedimos a Tua bênção por cada um dos irmãos que estão, que nós tenhamos, ó Deus, a reverência necessária para cultuar o Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas e que a Tua bênção seja com cada um de nós, pela Escola Bíblica Dominical, pelos professores, pela mensagem e por tudo que formos fazer aqui, Senhor Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Nós Te adoramos, ó Deus, e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, igreja, por Deus sentar. Obrigado, irmão Lino. Vamos declarar ao nosso Deus que nós somos o seu exército e marchamos na direção de Jerusalém, enfrentando todas as dificuldades, os problemas que passamos em nossas vidas, em nossas famílias, mas como exército de Deus, vencemos, porque o nosso Deus é quem comanda e quem nos dirige em tudo. O exército de Deus. Vamos declarar bem forte nosso Deus. Declaramos, igreja. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em planos de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em planos de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Abra o teu cantor cristão, nós vamos cantar o cântico de número 475, que tem como título Lutar. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. 475 do teu cantor cristão. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz o mal que vencerá. Vamos! Os crentes vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus.
vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general da paz. O glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai vencedor. Quando o fim chegar, nesse batalhar, vem buscar orar por teu amor. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Amados, vamos nos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 89, nos versículos 7, 8 e 9. Iremos compartilhar com a igreja nessa manhã e nós iremos convidar o nosso querido irmão Jaime Silva, que vai fazer essa leitura com a igreja para refletirmos na palavra do nosso Deus. E logo após a leitura nós estaremos orando e você permaneça de pé. Vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus. Enquanto nós cantamos, você também pode entregar o dízimo na casa do Senhor nessa manhã. Irmão Jaime. Diz assim a palavra do Senhor: Deus infunde grandes terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que rodeiam. O Senhor Deus dos Exércitos, que é poderoso como tu és, Senhor. Com tua fidelidade rodeia-o ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, e quando as suas ondas se levantam, tu as acalma. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Senhor nosso Deus, damos graça pela leitura da tua palavra, que ela possa ficar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Guia, Senhor, a tua igreja para caminhar segundo a tua vontade. Faz em nós, Senhor, aquilo que te agrada. Que nossos louvores, nossas adorações cheguem na tua presença, Senhor, com um cheiro suave e que te agrade, Pai. Abençoa, assim, a tua igreja, a continuidade desse trabalho. Cada um que chegaram, Senhor, e aqueles que ainda não chegaram, que o Senhor possa abençoar e apressar os passos, para que juntos nós possamos te louvar. Nós te agradecemos pelo dia maravilhoso que o Senhor está nos dando de chegar na tua casa e te louvar. Obrigado, Senhor, pela semana que passou. Nós te agradecemos e tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu querido irmão Jaime Silva. Igreja de pé, vamos nos colocar de pé, vamos cantar um cântico, O Nosso General é Cristo. E você pode então entregar o teu dízimo, a tua oferta no altar do nosso Deus nessa manhã. Declaramos ao nosso Deus. Declarar ao nosso Deus. O Senhor, marchando-se o seu exército, poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias
em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Que Deus nos abençoe. Nesse momento, iremos passar a ouvir a mensagem da palavra do nosso Deus. Aqueles que nos assistem através desta live, das nossas redes sociais, nós agradecemos a você e que Deus abençoe a você. E obrigado por nos acompanhar e meditar juntamente conosco na palavra do Senhor. Convido a todos que têm Bíblia a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42. Atos, capítulo 5, versículo 42, e assim diz as Sagradas Escrituras, registrada no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42. E convidamos a todos que podem levantar-se, que assim façam em reverência a leitura da palavra de Deus, se assim você pode fazer. Diz o Senhor através de sua palavra: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E o povo de Deus responde: Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Pedimos a tua graça por intermédio do teu doce Santo Espírito, que o Senhor fale a nós nessa manhã, através do teu servo, que não venha falar de mim mesmo, porque se eu falar de mim mesmo, então não terá nenhum proveito para a vida espiritual do teu povo. Abre o entendimento de cada um para entender a tua palavra, e entendendo-a, apliquei, ó Deus, que possamos aplicar em nossas vidas, para que possamos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa a todos. Pedimos em favor daqueles que estão enfermos, que não puderam chegar, que o Senhor venha abençoá-los de maneira que nos próximos cultos já estejam conosco. É assim o que nós pedimos no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. E de casa em casa, eles estavam estudando a palavra do Senhor, todos os dias no templo, todos os dias. Se nós tivéssemos culto todos os dias aqui, será que todos os irmãos viriam para o culto? Dificilmente, não era isso? Porque muitos não estão vindo para o culto. Alguns gostam mesmo de faltar do culto. E aí você olha assim e diz: como é que a igreja pode crescer? Por que a nossa igreja não cresce? A igreja, a Bíblia mostra como é que ela cresce. Ela tem a sua maneira de fazer. E eles estavam todos os dias. Eles tinham prazer, alegria e satisfação de estar em comunhão uns com os outros e estudando a palavra do Senhor. Na época da minha juventude, não é que eu seja velho não, tá?
Eu disse que daqui a 5 anos, já diminuiu 2 anos, mas daqui a 5 anos eu estou sentindo que a velhice vai começar a chegar. Daqui a 5 anos. Mas, irmãos, eu estava fazendo uma análise da juventude nossa para essa agora, daquela época dos crentes, e quando olhamos mais para o passado ainda, e analisamos agora, essa é a geração de crente que a maioria não gosta de estudar a palavra de Deus. Eu lembro-me quando eu era jovem, e eu era evangelista da igreja Peniel, lá em Janauacá, na comunidade, agora esqueci também o nome, assim, Tapagem. Eu ia para lá no sábado e voltava domingo, chegava em casa 4 horas da tarde, 4h30, e dependendo do barco, às vezes chegava até 5 horas, e tinha domingo que só dava tempo assim, eu tomar um banho, para não ir cheiroso, com aquele cheiro que a gente vinha no barco, que vinha no meio de bicho, de tudo, vinha por cima de saco de farinha. E eu já vinha estudando, porque eu estudava lá na faculdade da convenção, e a gente vinha estudando, eu pegava meu caderno, levava, e na volta eu já vinha estudando por cima de saco de farinha. Chegava em casa, tomava banho, 18h30 começava a mocidade, até às 19h30, quando começava o culto. Estudando a Bíblia, aprendendo. Hoje muitos não querem mais isto. Estudar a palavra de Deus é cansativa, é repetitiva. Faltar aos cultos é coisa maravilhosa, não tem nenhum problema. É enfadonho eu estar de manhã no culto e à noite, está todos os domingos, as quartas-feiras, também é enfadonho. É uma escola bíblica dominical. Deixa eu dizer para você uma coisa. Todo culto é uma escola, é um aprendizado da palavra de Deus. Você sabe o que significa aprendizado? É ensino. Ensino quer dizer algo que é repetitivo. E se você repetir de manhã, você ouve a mensagem de manhã. E se eu perguntar à noite, qual foi o tema da mensagem de manhã? Se eu perguntar para você qual foi o tema da mensagem de domingo à noite, você responde? Chama-se a curva do esquecimento. E segundo eu estava estudando, o professor estava explicando sobre a curva do esquecimento, o cientista alemão, ele descobriu tudo isso, e ele chegou à conclusão do seguinte: a curva do esquecimento é aquilo que eu ouço agora, se eu não ouvir amanhã, eu vou esquecer. Ele dá um percentual. E se eu não ouvir amanhã, e no final da semana eu não tiver repetido, eu vou esquecer tudo o que eu aprendi. Então, ensino é uma repetição daquilo que eu aprendi. O Espírito Santo, o grande motivador do ensino bíblico, essa era a razão do porquê eles estavam na casa de Deus, eles estavam reunidos estudando a Bíblia, porque o Espírito Santo é esse grande motivador do estudo da palavra de Deus, é o que me leva a estudar. Eu tinha um professor de análise de balanço, quando eu estudava contabilidade, que o bicho era ruim, mas ele dizia assim: eu estou passando para vocês aquilo que eu faço dia a dia no meu trabalho, e eu quero que vocês aprendam, sejam bons profissionais. A Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ensina para que nós sejamos bons mestres na palavra de Deus. Veja que eles estavam todo dia, e eu estava pensando lá em casa, eu estava estudando e pensando em nós aqui, e quantos crentes tem que sair assim correndo com o irmão chegar lá pedindo: dá umas molinhas para Deus, por favor, irmão, dá umas molinhas aí. Você não quer fazer parte do trabalho de Deus aí, exercer esse cargo aqui que está precisando de professor da escola bíblica dominical? Não, irmão, não dá não quero não, eu estou entregando o meu, estou parando, não quero mais não, está chato demais, eu estou muito ocupado, E aí? É isso? O Espírito Santo, grande motivador do ensino bíblico, sua presença na vida do crente é indispensável para se obter um bom ensino. Você quer ter um bom ensino?
quer ensinar, aprender a ensinar a palavra de Deus, não é só para você ser um professor da EBD, não é só para você saber ensinar um departamento feminino, masculino, não é só para isso, mas é para poder você falar de Jesus a alguém. E eles estavam aprendendo, então o Espírito Santo é indispensável para se obter um bom ensino. Você quer aprender, então vai buscar a Deus na oração, no estudo da palavra de Deus. E eles estavam todo dia aprendendo com os apóstolos. Os apóstolos eram os professores, os mestres que estavam ensinando ele. Então, essa presença do Espírito é privilégio de todo crente. É o privilégio de todo crente, lá em Atos 2,38. É um privilégio somente dos crentes em Jesus Cristo. Não é privilégio de um pequeno grupo seleto, e sim para todo crente. Todos os crentes estavam ali cheios do Espírito Santo. E todo crente pode ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é somente privilégio dos crentes, né, de alguns, como também é exigido que cada um seja cheio dele. Então veja bem, não é só privilégio do crente, mas também é exigido desse crente que ele seja cheio do Espírito Santo. Efésios 5, 17 e 18. O apóstolo Paulo, ele nos diz isso. Abra lá sua Bíblia, para Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18, e Paulo diz assim, olha só. Diz a palavra de Deus: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho cria problema, que o camarada enche a cara dele de vinho, e ele pensa que o vinho não embriaga sim. E quando pensa que ele está todo borrachudo, bêbado. Eu conheci gente que começou tomando vinho, e depois passou para a lourinha gelada. A lourinha gelada. A cerveja. E Paulo diz, mas ele cria confusão, mas seja cheio do Espírito, porque o Espírito não cria confusão. Enchei-vos do Espírito. Então, o crente, ele pode ser cheio do Espírito, mas também, além dele ter o Espírito Santo, mas não é somente o ter o Espírito que vai fazer com que você seja um crente que tenha a capacidade de ensinar a outra pessoa a palavra de Deus. É preciso que você seja cheio do Espírito, a plenitude do Espírito na sua vida. Paulo nos diz que vivamos continuamente sob a influência do Espírito Santo. Isto permitindo a palavra divina nos controlar. Quando nós continuamente, veja bem, não é só um dia, e ele está dizendo aqui é contínuo, é uma ação contínua nossa de ser cheio do Espírito. Porque quando nós não nos enchemos do Espírito de Deus, nós vamos nos encher das nossas próprias vontades, do eu dominando. É o eu que vai tomar as decisões, e logo o fracasso espiritual vai chegar. E lembrando que quando eu estou cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito é ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. E Paulo diz, a palavra divina nos controla, é ela que vai nos controlar, e o Espírito de Deus vai agir na nossa mente. O Espírito de Deus, ele vai trabalhar de uma maneira em nós, como mestre, o professor, nos ensinando, nos capacitando a sermos uma bênção na vida dos outros. Mas lembre-se que nós precisamos de estar juntos, na comunhão uns com os outros, crescendo espiritualmente. Não existe carreira cristã solo, lembre-se disso. Não existe carreira cristã solo.
Ser cheio do Espírito significa buscar uma vida pura, confessando todo o pecado conhecido, morrendo para o eu, rendendo-se à vontade de Deus e dependendo do seu poder em todas as coisas. E quando eu confesso, eu reconheço daquilo que eu tenho feito de errado. O porquê que tudo está acontecendo dessa maneira? Aí eu vou morrer para o eu. A psicologia diz que eu devo deixar o eu conduzir, mas o meu eu deve ser controlado, guiado pelo Espírito Santo. O eu sou eu tomando as minhas próprias decisões. Essa é da área da psicologia. O eu também, ele é capaz de tomar as decisões. Eu tomo as minhas decisões, porque Deus nos capacitou para isso, para nós tomarmos decisões na nossa vida. Mas eu não posso deixar que o meu eu diga como deve ser a minha vida espiritual, porque ele falha, engana-se. E o meu eu tem que ser controlado pelo bondoso e santo Espírito de Deus. E aí sim ele vai tomar decisões que glorificam a Deus e benefícios para a minha vida. Ser cheio do Espírito é viver consciente na presença do Senhor. Viver consciente do meu compromisso, da minha responsabilidade com Deus. Sabe, irmãos, eu aprendi com meu pai, já disse isso às vezes para os irmãos, e que os dias de cultos, meu pai nunca faltava um culto na igreja, só se ele estivesse doente. Nos dias de culto que tinha na igreja, dias de cultos da igreja, ele não faltava. Por quê? Era um comprometimento dele com a igreja onde ele era membro. Mas hoje é diferente, não é isso? Olha só a mentalidade das pessoas hoje. O crente diz, não, hoje eu não vou para o culto não, hoje eu vou para outro lugar, para outra igreja. Meu amado, você é membro dessa igreja local. E você tem que trabalhar aqui agora. Ele dizia assim, se não tiver culto na minha igreja, aí sim eu posso visitar outra igreja da nossa missão. Eu vou lá e visito, vou participar do culto, aquela outra igreja. Mas no dia de culto, eu faltar ao culto para ir para outro, se eu vou para lá, por que eu não vou para a minha igreja? Consciente do meu comprometimento com a igreja onde eu sou, membro para poder incentivar o trabalho de Deus, encorajar outros irmãos a prosseguir na fé e a crescer na fé cristã. Então, deixando ser cheio do Espírito é viver consciente na presença do Senhor, deixando por meio da palavra do Senhor, o Espírito dominar tudo o que é pensado e feito. Lucas 4:1, vamos olhar rapidamente para o Evangelho de Lucas, capítulo 4 e o versículo 1, olha o que nos diz Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Quem guiou Jesus? O Espírito. Então, Ele é quem tem que nos guiar, nos dirigir no pensamento e tudo que nós vamos fazer. E o que Jesus foi fazer, Ele fez, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui vale para toda a área da nossa vida, né? Lá no teu lar, na minha família, relacionamento conjugal, meu relacionamento com meu irmão, tudo isso. O que eu estou fazendo é guiado pelo Espírito Santo? É da vontade de Deus? O Espírito é que me ensinou? Não é isso? O Espírito Santo me ensinou a fazer isso? Não me ensinou. E por que eu estou fazendo? Quem me ensinou? Eu aprendi isso aqui aonde e com quem? Eu aprendi isso aqui aonde e com quem? Se a Bíblia, se não está nas Sagradas Escrituras, então não vai servir para a minha vida espiritual. Esse viver cheio do Espírito é indispensável para que o crente faça a obra de Deus. E fazendo a obra de Deus através do ensino.
Atos 1 e 8, ele diz: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, e ele vai dizendo, ser-me-eis testemunha. Ser testemunha é fazer o trabalho dele. E aí ele diz lá em João 15,5, que sem ele ninguém pode o quê? Fazer. Então veja bem, sem o Espírito Santo você não pode ensinar, você não pode ser o mestre, o professor de alguém, você não pode falar para alguém de Jesus. E tem que fazer o trabalho de Deus. Aqui é o ensino bíblico, você tendo ele como mestre. O Espírito Santo, aí ele vai ser conhecido na vida do crente. Olha lá para João, capítulo 14. Olha só. Quando nós começamos a viver cheio do Espírito, o que ele vai ser visto em nossas vidas, o Espírito. João 14:17, ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em quem? Em vós. Então, ele está em nós, ele é conhecido pelas suas ações, de que? Através de mim e de você. As suas ações são as maneiras de você agir, que o Espírito de Deus vai ser conhecido. Então nós precisamos viver cheio do Espírito, porque o crente tem a presença do Espírito Santo, tem, mas precisa ser cheio para poder fazer o quê? A obra do Senhor, senão você não faz. Preciso ensinar. Ora, pede ao Espírito de Deus que te ensine, que te ajude a ser uma bênção na vida de outro irmão, de uma outra pessoa. O Espírito Santo produz toda a motivação da obra cristã. Primeiro nós vimos que a sua presença na vida do crente é indispensável para se obter um bom ensino. Segundo, o Espírito Santo produz toda a motivação da obra do crente. Veja João, capítulo 14, versículo 12, olha o que diz aqui João. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, quem é o motivador da obra cristã? É o Espírito Santo. É Ele quem motiva, quem me anima, quem me dá o prazer de fazer a obra do Senhor. O que motiva você a fazer as coisas? O que motivou você a vir para o culto hoje? Qual é a tua motivação? Quando você vai namorar, você quer namorar uma jovem ou um jovem, o que te motiva a levar a procurar uma jovem para você namorá-la? Tua futura parceira, ou jovem, o que te motiva? Qual é o teu motivador? Você sabe, não é? Aí porque você vê ela naquele dia do casamento, você diz, aí o camarada faz aquela declaração bonita, e ela também faz outra declaração, mas aquilo ali parece que só é por alguns meses, não é isso? E depois o casal esquece daquela declaração que ele fez, não se lembra mais não. O grande motivador da nossa vida é o Espírito Santo. A motivação é a presença do Espírito Santo na vida do crente, que foi concedido com a finalidade de motivá-lo a servir ao Senhor com maior desempenho e prioridade na vida. Então é Ele quem motiva, que nos diz a razão, que nos impulsiona. Motivação é motivar, é impulsionar alguém a alguma coisa. E é Ele que nos impulsiona, que nos motiva, que dá aquele prazer, a satisfação de fazer algo para Deus. Com esse desempenho, e lembrando que a prioridade é na nossa vida. Qual é a prioridade na minha vida? Quem é a prioridade na minha vida? É meu esposo, meus filhos, meu trabalho? Quem é a prioridade da sua vida? A prioridade da nossa vida é Cristo. E Jesus garantiu a todos os crentes a capacitação para fazer a sua obra com qualidade.
E recebereis o poder, está lá em Atos 1:8, e recebereis o poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. É Ele quem capacita e dá o poder ao crente para fazer a obra do Senhor. Aí você diz, assim, está vendo assim, não pastor, mas eu não tenho condição, mas meu irmão, ora e pede a Deus que o Espírito Santo te capacite para você fazer a obra do Senhor, o serviço de Deus. Deus precisa de você. Deus trabalha com seres humanos aqui na terra para evangelizar o pecador. Deus não vai usar os anjos, mas vai usar eu e você para nós fazermos juntos a obra do Senhor. E era sobre a capacitação do Espírito Santo que os apóstolos ensinavam a palavra de Deus. Veja no livro de Atos, capítulo 4, versículo 33, olha o que nos diz a palavra do Senhor, Atos 4 e 33. Ele diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Então, o Espírito Santo, ele é que capacitava o crente, capacitou os apóstolos, veja bem, o Espírito Santo capacitou os apóstolos a ensinar aqueles irmãos, que o Espírito Santo também capacitou aqueles irmãos, através dos apóstolos, para que eles ensinassem o quê? Outras pessoas. E os apóstolos ensinavam a palavra de Deus. Nós ensinamos a palavra de Deus. E você ouve. Olha, Sebastião de Oliveira, ele era cego, mas antes dele aprender o braille, ele sabia mais versículo decorado que muitos crentes que não tinha nenhum problema com a visão. E ele ia para o culto, mas os ouvidos dele ouviam muito bem, e ele ouvia, só que ele ficava prestando bem atenção naquilo que era ensinado na escola bíblica dominical, nos cultos, nas mensagens, ele prestava atenção, e aplicava isso para ele. Então é através da palavra de Deus que o Espírito Santo ele usa para nos ensinar. Assim a palavra do Senhor crescia. Atos 19, 20 nos diz que a palavra de Deus crescia. Veja Atos capítulo 19 e o versículo 20. Olha aqui o que nos diz as Sagradas Escrituras. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha aqui quando o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos fazer crescer. Todo o sucesso do trabalho cristão, coletivamente ou individual, depende do poder do Espírito Santo, irmãos. Todo o sucesso, aqui no ministério pastoral, ministério da igreja, o sucesso do crescimento da igreja, coletivamente e individualmente, para tudo, nós dependemos da palavra do Senhor, que é o trabalho do Espírito Santo ensinando a nós a palavra de Deus para nós crescermos espiritualmente e incentivarmos uns aos outros a crescerem na palavra do Senhor. Seja essa bênção. Você é uma bênção, você é alguém que Deus quer usar você. Agora não coloque atrapalhos. Você está contribuindo com o quê com o trabalho do Senhor? Você tem feito o quê para o trabalho de Deus? Então nós vimos primeiro, a presença do Espírito Santo na vida do crente é indispensável para se obter um bom ensino. E segundo, o Espírito Santo produz toda a motivação da obra cristã. Terceiro, o Espírito Santo é um professor e deseja manifestar-se ao crente por meio de ensinamento e por meio dele. Então veja bem, o Espírito Santo, ele é um professor e deseja manifestar-se ao crente por meio de ensinamento na vida do crente e por meio do crente. Então veja bem, ele se manifesta na vida do crente através do ensinamento e por meio desse crente a outras pessoas.
pessoas. Para que, isso aqui é você sendo cheio do Espírito Santo, a plenitude dele. E então as pessoas vão ver a ação do Espírito Santo em sua vida. Isso no teu lar, na tua casa, no seio dos irmãos, no teu trabalho, por onde você for. Se o Espírito de Deus, ele age, então as pessoas vão ver a ação. Olha que o mestre, o professor em João 14, 26, olha o que diz aqui o evangelista João, capítulo 14, o versículo 26, João diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ele é o mestre. Isaías, o profeta, diz que o povo, o próprio Senhor, haveria de ensinar o seu povo. Isaías 54, 13. Ele fala desse ensinamento do Espírito. Deus ensinaria o seu povo. É claro que lá você vai olhar, ele ensinando o povo de Israel, vai ensinando a nação israelita. Mas é através da palavra dele que ele ensina o seu povo. Então, o Espírito é o professor. O Espírito Santo, ele revela a mente de Deus ao crente. O Espírito Santo revela a mente de Deus ao crente. E o Espírito Santo anunciava a verdade de Deus através dos crentes. Quando é que o Espírito Santo revela-me ou revela ao crente a vontade de Deus? O Espírito Santo revela a todo crente. Nenhum crente deixa de receber a revelação divina. Deus revela a você o que Ele quer. Mas através de quê? Através da palavra de Deus. Quando você estuda a Bíblia, o Espírito Santo, ele abre a tua mente, abre a nossa mente para nós entendermos a revelação de Deus, ou seja, aquilo que Deus quer para nós está nas Sagradas Escrituras. E o que está escrito na Bíblia é a vontade de Deus para nós. Está aqui revelado. Eu estava ouvindo um hino lá em casa, e o cantor cantava: fala-me, Senhor, fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Eu disse: ó, indivíduo, leia a Bíblia, e Deus tu vais ouvir o que Deus tem para te dizer. Mas eu quero ouvir Deus na voz audível, e Deus tem que falar para mim assim, eu tenho que estar ouvindo. Oxe, fala. Quer ouvir Deus falando? Está aqui, ó, as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo é o professor, ele é o mestre. Quer receber revelações de Deus? Estuda as Sagradas Escrituras, e por meio dela o Espírito Santo revela a mente de Deus a nós. O Espírito Santo deseja revelar-se por meio de ensinos bíblicos. Paulo diz isso em Colossenses. Vamos olhar rapidamente para Colossenses, está depois de Filipenses e antes de Apocalipse. Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Olha o que ele diz. Colossenses 1, 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, para que isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, através do ensino bíblico, o Espírito Santo, ele revela-se ao crente. E você vai ser um crente, uma bênção na vida de outro crente. Irmãos, uma vez eu estava conversando com um amigo, e ele um dia conversou com o filho dele, e ele disse assim: eu vi algo do meu filho. Ele disse: pai, mas o Senhor nunca deixou nós fazermos a nossa escolha. O Senhor sempre fez por nós. E ele parou, disse que ficou olhando assim para aquele menino, para o filho dele que já era jovem. Por isso que você deve ser o exemplo.
Você já pensou, irmãos, se eu como pastor da igreja, eu gostasse de faltar aos cultos, e aí eu dissesse para vocês assim, irmãos, não faltem ao culto, o que vocês iriam me dizer? Mas o senhor que é o pastor falta, por que eu não posso faltar? Quem é o senhor para vir dizer para eu não faltar? Não é isso? É através do ensino que o Espírito Santo ele quer aparecer em você, na sua vida, através da sua ação, para quê? Para que você seja um exemplo na vida de outro crente. E o Espírito Santo quer te usar, mas você não quer deixá-lo, ele te usar. O Espírito Santo chama pessoas ao ministério do ensino, e ao mesmo tempo ensina-os. Ele está chamando pessoas para a obra de Deus, para trabalhar no serviço cristão, ele quer preparar você, mas só que você não quer um comprometimento com Deus. Pastor, e se eu trabalhando em fazer merenda para a obra de Deus, dia de sábado, para as crianças no domingo, é também trabalho cristão? É, irmão, você está trabalhando na obra do Senhor. O Espírito Santo está desenvolvendo o dom que há em você. Deus tem dado a cada crente o dom, é o Espírito Santo quem dá o dom conforme Ele quer. Se ele vê a necessidade do seu trabalho, Ele dá a cada crente um dom, para você trabalhar, desenvolver esse dom no serviço do Senhor. Olha que maravilha, basta você deixar Ele agir. O tema do ensino do Espírito Santo em toda a Bíblia é Cristo, lá em João 16, 13 e 15. Cristo é o tema central da Bíblia, de toda a Bíblia. O tema central é Cristo, e o Espírito Santo, ele nos leva a esse conhecimento das Sagradas Escrituras. Aquele Cristo maravilhoso que morreu por nós. Aí agora, domingo que vem é 24, né? 24 de dezembro, segunda-feira é 25, aí todo mundo diz Natal. É Natal, é o nascimento de Cristo. Aí tem aquele presépio lá, cheio de animais e dos anjos ali. Dá uma olhadinha nas Sagradas Escrituras e para ver se é daquele jeito mesmo que está lá escrito. Com detalhe, e, né, aí todo maio, cabra compra aquelas coisas, comida, e aí faz aquela ceia do Natal, o nascimento de Jesus, mas não quer nada com Jesus, e esse nascimento do dia 25 não tem nada a ver com Jesus. Você que está me ouvindo através desta live, domingo eu vou falar sobre o nascimento de Jesus, é sobre o nascimento de Jesus, mas você pode olhar para mim assim e dizer, pastor, eu discordo do senhor. É um direito seu de discordar, filho, só com detalhes. 25 de dezembro não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Por trás de tudo isso está uma pessoa chamada-se o Deus Sol, Tamuz, o parente de Noé. Mas então, tudo isso, passou ali, a vida dele é vazia, não quer nada com Cristo. Então, a finalidade do ensino do Espírito Santo é formar Cristo no crente. Por que ele quer nos ensinar? Para formar crentes à semelhança de Cristo. Paulo diz isso em Gálatas 4:19. A finalidade, rapidamente, vamos chegar lá com Gálatas. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas 4:19, veja o que a palavra de Deus nos diz, Gálatas 4:19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então o Espírito Santo, ele leva os crentes à semelhança o quê? De Cristo, através do ensino, da ação dele. Quando ele age na vida do cristão, ele vai nos parecer com Cristo. Do mesmo modo como Cristo era a imagem de Deus, assim também o crente é a imagem de Cristo, que o mundo precisa ver a cada dia. Na mesma maneira, do mesmo modo, como Cristo ele era a imagem do Pai, quando ele estava aqui conosco, e ele diz, quem vê a mim vê o Pai.
assim também nós precisamos a cada dia demonstrar isso ao mundo, a imagem de Cristo em nós. Somos essa imagem de Cristo. Por que nós somos a imagem de Cristo? É porque nós estamos falando daquilo que é dele. E o Espírito Santo nos capacita a vivermos como Cristo viveu nesse mundo. O mundo precisa ver isto. E isto acontece através de quê? Do ensino da palavra de Deus. Quando ela age em nossas vidas, o Espírito de Deus, ele é visto. Todo o trabalho dele é visto quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Então, amados, o Espírito Santo, o grande motivador do ensino bíblico, a presença dele em nossas vidas é indispensável, senão ninguém pode fazer nada. O Espírito Santo, no seu trabalho, ele é o grande motivador para nós fazermos a obra do Senhor. É aquilo que nos impulsiona, que nos leva a fazer isso. Ele nos motiva a fazer uma obra do Senhor, a razão de fazermos aquilo. O Espírito Santo, ele é o professor que manifesta-se no crente e através dos ensinamentos bíblicos, mas também ele se manifesta na vida do crente, porque o resultado do ensino dele, ele prepara o crente, ele ensina, de maneira que, através dele, quando o crente aprende e obedece e aplica isto, ele é visto através do crente, e ele vai fazer um trabalho na vida de outras pessoas, através de você, através de mim, e através de todos nós. Aí é quando alguém vai olhar para você e dizer assim: eu sou a imagem de Cristo, porque aquilo que Jesus fazia, eu estou fazendo, estou seguindo os passos dele. A Bíblia não está dizendo que você está exigindo uma perfeição completa de você, porque isso, enquanto estivermos nesse mundo, é impossível, mas o Espírito de Deus está dizendo que ele quer trabalhar em nós, dia após dia, que essa ação é contínua, até a volta de Jesus, para que o mundo veja Cristo em nós. A ação do Espírito é essa, é trabalhar, nos tornar a imagem de Cristo, para que o mundo veja Cristo em nós, e Deus seja glorificado. Então veja bem aqui, olha só, o Espírito Santo, ele trabalha, para que Cristo seja glorificado, visto em nossas vidas. A imagem dele, a imagem de Cristo. E Cristo, ele veio para glorificar o Pai. Nós glorificamos a Deus quando nós nos submetemos à vontade do Senhor. Então, seja essa pessoa que o Espírito Santo ele quer usar, coloca-se diante de Deus e diz: Pai, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser usada por Ti. Que através da minha vida o Espírito Santo seja manifestado e o mundo veja que Tu estás em mim e que eu estou em Ti. E a igreja toda, todos os dias, buscando ao Senhor, orando, aprendendo, estudando a palavra de Deus e deixando-se ser dirigida por Cristo, e Deus o abençoará. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua graça, nesse momento nós estamos na Tua presença, chegando ao final do culto. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacite através do Teu Espírito a Te servir melhor, a reconhecermos que Tu és dono de todas as coisas, e que a cada dia, a cada momento, que nós nos colocamos diante de Ti, pedimos que o Senhor molde a nossa vida, que o Teu Espírito fale a nós através da Tua palavra, que revele a Tua mente no ensinamento da Tua palavra. Então, a partir desse momento, Pai, nós vamos crescer cada dia mais no conhecimento dela, e seremos pessoas que o Senhor vai usar como vasos de bênção para atingir a vida de outras pessoas, para que elas sejam também servas e servos do Senhor. Abençoa essa igreja e ajuda a crescer a cada dia em qualidade e quantidade de pessoas salvas por Ti. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua noiva, e abençoa aqueles irmãos que não puderam vir por motivo de fraqueza espiritual. Fortalece-os para que nos próximos cultos estejam conosco. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, concede-lhe a Tua graça de dar a saúde para que estejam conosco, segundo a Tua doce e santa vontade.
nos próximos cultos. Abençoa ainda, Pai, o culto administrativo que vai ser feito. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Assim como o Senhor nos trouxe em paz, conduz-nos em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou nesses momentos.